The church should be open early. A igreja deve ser aberta cedo. And the believers come together on these nights. E os crentes se reunirem nessas noites. And at least 45 minutes to an hour. E pelo menos 45 minutos a uma hora. Before the services begin. Antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle. Creio que o Tabernáculo Branham. At all times. Em todas as ocasiões. Should have a spirit-filled pianist. Deve ter um pianista cheio do Espírito. Who would come early. Que chegue cedo. Filled with the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo. And would play softly. E toque suavemente. Very softly. Bem suavemente. Spiritual music. Música espiritual. Me passando. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Amém. Amém, aleluia. Sabemos que a salvação ela vem do Senhor. Fonte de vida és para nós, amém. Glória a Deus. Chego a ti. Estou. Necessito de tua graça. Sei como estou, sei como estou. Fraco sou, fraco sou. Mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor. É suficiente, és a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti, me achego a ti. Rendido estou,
Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação veio do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Ele é pra sua vida. E meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do pastor, é suficiente. És a minha porção, a salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Pastor, é suficiente. És a minha porção. É suficiente. És a nossa. És a nossa porção. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Quero chamar o irmão João de Imbituba, fazer oração de início ao nosso culto, para dar continuidade ao nosso culto, amém. Deus abençoe a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor, para glorificar, Senhor, agradecer, Pai, a tudo que tem feito por nós, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, dá, Senhor, a porção dobrada, Pai, para que saiam daqui abastecido com a Tua presença, Pai, porque a Tua presença nos basta, Senhor. Senhor, também dá força para aqueles que não puderam chegar, Senhor, que tenham força e bom ânimo, Senhor, para poder estar aqui glorificando, Senhor, e agradecendo, Pai, porque somos carentes da Tua presença, Senhor. Entregamos, Senhor, o melhor culto das nossas vidas, Pai. Receba o nosso culto, porque é para Ti, meu Deus. Amém, Jesus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, está muito bom neste lugar, faça ficar ainda melhor. Amém, adora Ele com tudo que você tem, se entregue totalmente a Ele, amém, glória a Deus, pois não importa o que o amanhã trará, amém, não importa se nós, amém, perdemos o emprego, perdemos amizades, perdemos, amém, muitas vezes família, nada importa, somente importa te adorar, amém, somente importa adorar ao nosso Senhor e Salvador.
Glória a Deus. Adora Ele. Em uma cela fria, sangrando na escuridão, açoitada nas costas, quase inconsciente, sem falar, ouvi uma voz chamar seu nome. Sua mente começou a clarear e respondeu no escuro: diga, ó irmão Silas. Paulo começou a dizer: hoje pensei que estaríamos do outro lado, e quando meus olhos se abriram, eu pude ver sua face. Nós estamos juntos nesse telefone. Sim, mas adorarei a Deus. Aleluia. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã traga, o que espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. Aleluia. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. Posso estar em prisões, posso estar em prisões, em meu ser, mas ainda estou livre, glória a Ele, e em tribulação meu coração cantará. Ele é o Messias e Ele é digno de louvor. Os prisioneiros despertaram ao ouvir a canção. Alguns maldiziam e outros choravam, e de repente houve um tremor, fez a prisão se abrir. Paulo e Silas cantavam a Deus e tudo começou a sacudir. Mas adorarei a Deus. Aleluia, adora Ele nessa noite. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã espera, o que espera por mim, eu sei que adorarei, adorarei, adorarei a Deus. Aleluia.
adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei. Mais uma vez, posso estar em prisões, posso estar em prisões, com cadeias em meu ser, mas ainda estou livre, livre, glória a Ele, e em tribulações meu coração cantará. Ele é o Messias, Ele é digno de louvor. Os prisioneiros despertarão a ouvir a canção. Os maldiziam e outros choravam, e de repente houve um tremor, fez a prisão se abrir. Paulo e Silas cantavam a Deus e tudo começou a sacudir. Mas adorarei a Deus. Aleluia, adora Ele. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei. Adorarei a Deus. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei. Adorarei, aleluia. Adorarei a Deus. Adorarei a Deus. Não importa o que o amanhã trará, o que espera por mim, eu sei que adorarei a Deus. Eu sei que adorarei a Deus. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amém. Nós queremos voar, queremos sair dessa terra, amém. Glória a Deus. Eu quero voar e logo chegar a estas regiões celestiais, amém. Glória a Deus. Amém. Sabemos que Deus se faz presente aqui para curar, para salvar, para dar o Espírito Santo a todos que querem, amém. Glória a Deus. Vamos adorar a Ele sem reservas. Entregue o seu melhor para Ele nesta noite, amém. Como águia, desejo voar para esta dimensão
sobrenatural, esquecendo tudo que ficou pra trás, elevando-me aonde está sua face. Eu quero voar e logo chegar a essas regiões celestiais, onde o pecado não está, que o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar e logo chegar a essas regiões celestiais, onde o pecado não está, que o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar a cada dia. Quero caminhar com Cristo, agradando-lhe em tudo e ser fiel, ouvindo sua voz em comunhão e marchando ao nosso Éden em Sião. Eu quero voar e logo a esta regiões celestiais, onde o pecado não está, e o mundo já não tem poder. Só vitória tem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar. Não há mais medo nesta dimensão. Não há mais angústia, pesar ou confusão. Em tuas asas eu seguro estarei. E a vitória triunfa, enfim alcançarei. Eu quero voar e logo chegar a essas regiões celestiais, onde o pecado não está, e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar e
Eu quero voar, eu quero voar e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. Ele é o refúgio. E é por isso que eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar e logo chegar a essas regiões celestiais, onde o pecado não está. O mundo já não tem nenhum poder. Só vitória ser igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar. E é por isso que eu quero voar. E é por isso que eu quero voar. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Pedi para o irmão Guilherme, amém, fazer oração pelos dízimos e as ofertas. Deus abençoe os irmãos, fechemos nossos olhos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar em Tua presença, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas dificuldades, Senhor. Entreguemos em tudo em Tuas mãos, Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui essa noite, Senhor, que vai dizimar, Senhor, que vai ofertar, ó Pai. Abençoe também, Senhor, os dízimos e as ofertas que vão ser recolhidas no Teu santo e precioso nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém, aleluia. Você não pode sentar? Amém, aleluia. Amém. Vamos ouvir a irmã Jaqueline louvando ao Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos. Soldados americanos em meio à guerra estavam cercados, precisando de ajuda.
buscavam uma forma de pedir socorro, mas encurralados não encontravam saída. Mas eles escrevem uma mensagem em desespero, e eles enviam por uma pombinha aos amigos guerreiros. E a pombinha em campo inimigo é alvejada e corre perigo, machucada, feridas sangrando, segue voando ao seu destino. E a pombinha em campo inimigo é alvejada e corre perigo, machucada, feridas sangrando, segue voando ao seu destino. O homem batalha contra o pecado, estava perdendo com suas doutrinas e credo. A morte possuía o seu ferrão, mas como vencê-la era ainda um mistério. Mas entra em cena o Cordeiro, o próprio Deus, que em carne humana ao Calvário subiu e a morte venceu. Pendurado na cruz estava Jesus, o grande Criador dos céus e da terra, e a razão deste evento. Canta esta canção nesse exato momento. E a pombinha em campo inimigo é alvejada e corre perigo, machucada, feridas sangrando, prossegue voando ao seu destino. Agora
enfermos podem ser curados, os cativos podem ser libertos, o pecador pode ser restaurado, pois o preço pago está consumado. Hoje eu tenho a vida eterna, pois a morte perdeu o seu ferrão e o inferno deve cair por terra diante de um povo com redenção. Seja louvado, seja louvado, já está consumado, o preço já foi pago e no pecado não sou seja louvado, seja louvado, aleluia, boas novas está consumado. Aleluia, boas novas está consumado. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé novamente. Amém. Tem bastante oportunidades, mas iremos dar na hora do lava-pés, amém? Vamos, amém, remir o tempo para a palavra do Senhor. O Moedinho pode passar aqui, fazer oração. Amém. Glória a Deus. Abençoe os irmãos nessa noite. Oração pela irmã Valdete. Oração pelo motorista ali que eu subi hoje, que está com câncer ali de ermo, trabalha na prefeitura. O Agnel, irmão, é bem novo, está com câncer. E oração por Karine Alves de Oliveira, libertação. Filhos e netos do irmão Luiz. E oração pelo nosso irmão Wesley e avó e família. E oração pelo Valdevino Santana Neves, ele tem um câncer, né? E o irmão Lauro agradece as orações. Milene Ribeiro, libertação. E oração por libertação por Tiago. E nós oramos, né? Pela irmã Joessi ali de Canoas, né? Que Deus possa curar e libertar, né? Amém. Se tiver alguém em nosso meio, irmão, com dificuldade, com enfermidade... Irmãos, feche os olhos, inclinemos a nossa cabeça. Ninguém fica com o olho aberto, irmãos. Vamos nos prostrar e vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amado soberano Deus, Pai querido, foi apresentado, Senhor, este pedido de oração, ó Pai, para Ti, Senhor.
Pai, o Senhor concede, Senhor, libertação para esses irmãos, ó Pai, que estão ali, ó Pai, acamados na cama, sofrendo, ó Pai, que queriam estar aqui nesta noite, Senhor. Muitos deles queriam estar aqui, ó Pai, nesta noite. Muitos aqui têm saúde, muitos estão enfermos, ó Pai. Pai, ajuda eles, liberta, Pai. Cura aquelas enfermidades ali, naqueles irmãos. Abençoa a irmã Joessi, ó Pai. Liberta ela da pressão, ó Pai. Ajuda a nossa irmã, Pai. Ajuda o Valdevino ali, Pai, no leito, Senhor. Pai, o Lauro agradece também, ó Pai, pelas orações, mas o Senhor que curou, Pai. Ajuda nesta reunião, Pai. Liberta cada um nesta noite, ó Pai. Satanás, em nome de Jesus, saia dos nossos irmãos, ó Pai. Abençoa as famílias dos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos andar correto, Pai, na Tua presença, Senhor. Que toda mentira, Pai, em nosso meio, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Há uma libertação em família nesta noite, Pai. Nós oramos, Senhor. Queima, Senhor, todo o laço do inimigo, ó Pai. Que caia tudo por terra. Que a enfermidade caia por terra, Pai. Que eles possam testemunhar, Pai. Toda a falsidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Senhor. Nos liberta. Entra na nossa mente, Pai. Desce no coração, Pai. Tira tudo que não presta. Espírito de suicídio, Pai, nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Abençoa esta reunião nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus. Os irmãos podem sentar um minutinho, irmãos, por gentileza. Amém, graças a Deus. Vamos cantar aqui um corinho. Enquanto a gente canta esse corinho aqui, as crianças podem ir para a salinha deles já. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda a tristeza, deu-me plena paz, e esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tirou-me toda a tristeza, deu-me plena paz, e esta é a razão que eu vivo a cantar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Amém.
meus irmãos estão todos bem? Está todo mundo bem confortável aí? Então vamos dar aqui as notas aqui, que eu tenho para os irmãos, antes de nós lermos a Escritura. Mas se o Senhor Jesus Cristo nos permitir, né, nos der vida até amanhã, nós teremos a nossa live a partir das 20h30. Creio que nós vamos usar um pouquinho a continuação da live passada, né? A gente falou bastante coisas, mas algumas coisinhas ficaram para trás. A gente não teve condição de falar por causa do tempo. Vamos ver se damos uma continuação ali nesses estudos que estão sendo tão abençoados para nós, né? Amém. Quarta-feira, nosso culto de oração aqui no tabernáculo também. Todos os irmãos estão convidados, né? E está sendo uma bênção os cultos de oração na quarta-feira, né? Todos estão sendo muito abençoados. Quinta-feira, culto lá na praia, na casa da irmã Clenir, né? Bom João, amém? E sexta-feira, na casa Bom João da irmã Bárbara, em Bituba, né? Amém? Deus abençoe o Tiago, tá bonito, gravata, casaco, tá bem alinhado, né? Amém. Graças a Deus. Que bom que a irmã conseguiu folga hoje, né, irmã Daniela? A irmã consegue estar aqui com nós, participar da ceia. Que bom que a irmã Iraci e a irmã Dilene também conseguiram vir. Eu estava sentindo falta das irmãs. Mesmo ausente no corpo, eu sei que as irmãs estão presentes no espírito, né? Sei que vocês são servas de Deus e lá mesmo no cantinho de vocês estão servindo a Jesus, né? Que Deus abençoe as nossas irmãs, né? Amém. Ricamente dê saúde para elas, né? Aleluia. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós vamos ter nossa escola dominical aqui com as crianças, a parte das crianças, a partir das 9h30 com as crianças, depois a partir das 10 e um pouquinho, a escola para os adultos, né? E no horário da noite, né, nosso culto do entardecer para a noite, deixa eu contar para os irmãos aqui uma coisa. Eu tava com uma mensagem preparada para pregar domingo de manhã. E essa mensagem que eu estava preparada também está relacionada à morte, sepultamento e ressurreição. Fazia parte da Páscoa. Só que vai ser uma mensagem, vou dizer assim, bem didática. Bem estudo bíblico mesmo. Tá? Estava pronto para pregar domingo. Mas por algum motivo, Deus mudou e eu trouxe, sob a ordem da ressurreição, numa outra direção um pouquinho diferente. Depois, no final do culto, eu compreendi que era para ser... Eu estava ali no quarto, olha, vocês não sabem como é difícil isso, estar naquela incerteza. Ah, Jesus, qual das duas? E ter certeza que Deus te guia na mensagem correta que você deve pregar naquele dia, né? Com os resultados, graças a Deus, acho que acertei o alvo. Pensei assim, né? Acertei o alvo. Era aquela mesmo que era para pregar, sobre a ordem da ressurreição. Então, a outra mensagem ficou para trás, também faz parte do assunto de Páscoa, né? Agora, terça-feira, que é dia 14, né? Terça-feira é dia 14. Então, certo mesmo, a Páscoa judaica seria agora terça-feira, né? Dia 14, né? O 14º dia do mês de Abib, que era para celebrar a Páscoa do Senhor, né? Então, na verdade, a Páscoa era para ser dia 14. Mas a Páscoa viva é a ressurreição de Jesus Cristo todos os dias em nossos corações, né? Essa é a Páscoa viva, né? Então, domingo que vem, se Deus assim permitir, né, irmãos? Porque a gente fala assim, e Deus pode mudar, com certeza, né? Servo, vaso, não se manda, né? Somos guiados e dirigidos por Deus, né? Deus pode mudar quando Ele quiser mudar a situação, né? A gente está à disposição dEle. Ontem também tivemos um culto ali em Santa Rita. Meu Deus, foi sobrenatural aquele culto. Jesus amado, foi sobrenatural. Bah! A unção no final da pregação foi tão grande, né? E foi bem dessa forma, né?
a irmã Jerusa estava comigo, ela é testemunha, estava com a mensagem, cheguei lá, tirei as mensagens para fora, coloquei ali, esperando os cânticos serem feitos, e estou ali orando a Deus, estou vendo o movimento do culto, né? Estou observando o movimento do culto, né? Tentando captar o mundo espiritual, né? Daqui a pouco eu senti que Deus se moveu assim, e Deus disse para mim, não prega isso, não prega isso. Eu pensei assim, estou entrando num campo perigoso, né? O culto já está em andamento, tudo que eu tenho preparado, deixar de lado, e vou para o púlpito sem nada, né? Eu digo, bom. Mas eu tenho dado testemunho para os irmãos em Araranguá, que eu aprendi porque ter mais experiência no púlpito me sai melhor, não. Eu aprendi a confiar mais em Deus. Confiar em Deus, né? Nossa confiança está nele. Eu digo, bom, como eu tenho dado testemunho que eu tenho aprendido a confiar mais em Deus, então eu realmente vou confiar em Deus. E seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu, que culto especial. Tivemos até reconciliação no culto, né? Reconciliação. Tivemos pessoas batizadas com o Espírito Santo. Batizadas com o Espírito Santo. E a gente vê quando é genuíno, né? Teve uma irmã que falou em línguas estranhas, que eu consigo compreender, assim, que ela falou no idioma russo. E ela falou, não foi repetição de palavra, veio, né, naquela linguagem, assim, aquele idioma russo. E eu fiquei ali, Senhor, não tem ninguém para interpretar, Jesus, né? Como a Bíblia diz, quando tiver línguas, eu oro para que alguém interprete, né? Fiquei ali, Senhor, não tem... Tá, enfim, ninguém se manifestou nesse dom lá, tá. Chegou no final do culto, conversei com a irmã, eu queria fazer uma pergunta para a irmã. A irmã compreendeu o recado? Eu compreendi, pastor, então não me fala. Mas eu entendi também por que não teve intérprete, né? Era um recado para ela mesmo, né? Eu sei que ela está no impasse para aceitar a mensagem, sabe? Está quase lá, está namorando a mensagem. E eu creio que a profecia de ontem abriu a porta, né? Ela me fez algumas perguntas. Eu digo, mas agora o final de semana está corrido. Eu não quero ser liviano, assim, responder rápido. Desde segunda-feira eu vou estar mais tranquilo, eu me sento e vou responder as suas perguntas aqui. O que é se voltar ao princípio que Deus falou contigo na profecia? Vamos falar sobre essa restauração, voltar ao princípio e ser restaurado, né? Amém. Foi um culto realmente sobrenatural. Tava todos os familiares lá do irmão Fabrício, né? Todos que são conhecedores da palavra, né? E Deus, realmente foi Deus que conduziu o culto. Então, domingo passado também, Deus conduziu o culto, mudei na última hora, confiando em Deus. Então, domingo que vem, se Deus quiser, eu quero trazer então, e vou avisar para vocês antes, né? Vai ser assim, quase que um estudo bíblico, então não fique assim, enfadados, né? Venham pronto para um estudo bíblico, tá? Não quero ver ninguém brabo no banco, irritado no banco. Se vai se irritar, nem vem, fica em casa, não atrapalha quem quer ouvir, né? E quem quiser anotar, vai ter bastante escritura, vai ter bastante coisa boa. Traz caderneta, traz um lápis, uma caneta, né? Anota as escrituras, medita em casa, depois estuda, continua estudo, né? Aleluia. Falei para os irmãos ontem que John Wesley era um homem que ele era um homem, assim, metódico, né? Tinha horário para tudo. Então, de muitas coisas boas assim na vida de John Wesley, uma das coisas que eu aprendi, né, com ele, assim, vendo ele falar, foi que ele nunca leu a Bíblia assim... Como a gente faz? Vou me sentar, vou ler um pouquinho a Bíblia. A gente pega e começa a ler, vai lendo. Depois alguma coisinha fala contigo, tu te alegra, aí tu fecha a Bíblia, tu ora. Não acontece isso aí? Nós, crente pentecostal, nós temos esse costume, né?
nós vamos lendo a Bíblia, alguma coisa mexe contigo, fala contigo, tu te alegra, tu fala, ora, obrigado, Jesus, pela tua palavra, né? Ele sempre leu a Bíblia estudando a Bíblia. Toda vez que ele sentou para ler a Bíblia, ele sentou para ler estudando ela. Ele escreveu isso na biografia dele. Toda vez que ele sentava para ler, ele já lia estudando. A fugir da fornicação, o que é a fornicação? Dá uma olhadinha aqui, isso, o que? Sempre estudando as Escrituras, né? Jesus disse, examinar as Escrituras, porque pensais tem nela a vida eterna, e são elas que também testificam, não diz assim? Examinar não é ler. O que é examinar? O médico, você vai no consultório, ele olha para ti, e ele, se ele for um bom médico, ele não vai dar um diagnóstico só te olhando. O que ele vai fazer? Ele vai fazer exames. Exames são coisas mais aprofundadas, né? Eles vão tirar teu sangue, vão coletar urina e tal, e tal, e tal, e vão querer saber o que está acontecendo lá dentro. Isso é exame, né? Examinar. Então, a palavra de Deus deveria, você pode ler também dessa forma que eu falei, pentecostal, que é bom também, mas a palavra de Deus deveria sempre ser examinada, né? Lê, reflita, estuda, né? Medita, o que será que significa? Não dá conta de estudar sozinho, pede ajuda para alguém, mas, né? Faz, irmão. Eu me sinto tão insuficiente, sou tão pequeno, sem tão entendimento. O pouquinho que tu faça é um ponto de partida. O pouquinho que você faça é um ponto de partida, tá? Deixa Deus ver teu esforço na pouca capacidade que tu tem. E se Deus vê teu esforço na pouca capacidade que tu tem, Deus te capacita para o muito, tá? Deus te capacita para o muito. Eu vou dizer para os irmãos assim, eu vou repetir isso aqui, e Deus sabe que é sem demagogia. Eu sou uma pessoa super limitado. Para mim poder pregar, eu tenho que correr atrás. Até por isso que eu digo para os irmãos, né? Se alguém não gosta do estudo, fique em casa, porque não é justo, né? Para eu poder trazer um estudo para os irmãos, às vezes eu passo 2, 3 semanas meditando um assunto. Quando eu comecei a pensar na Páscoa, eu já comecei lá no mês passado a pensar no assunto da Páscoa. E já venho lendo, pesquisando, meditando lá para poder trazer uma mensagem sadia para os irmãos. Aí não é justo, né? O pastor estudar 3, 4 semanas e os irmãos do banco irritados porque eu passei um pouquinho do horário, porque o culto está meio parado, né? Não é verdade, irmãos? Não é justo, né? Assim, agradeçam a Deus, graças a Deus. Na parte da palavra, nós temos nosso pastor dedicado, ele estuda, ele medita. Ele não pega um livreto na estante qualquer um, vou ver que Deus vai falar com o povo, e sai só lendo a mensagem. Então, né? Amém? Vocês vão me ajudar? Vão? Tá bom, então tá. Eu creio que nós vamos ter um bom culto domingo que vem. Estudo da palavra de Deus. E eu vou até fazer ali embaixo, ali para ficar mais perto de vocês, com a mesinha, com o quadro aqui, para todo mundo participar junto, né? Vou fazer pergunta, você me responder. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, os crentes têm que aprender uma coisa. Os crentes têm que voltar a Salmo capítulo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho a impressão que tem pessoas que é uma tortura aí na igreja. Sabe, aquela luta. E não é para ser. Que alegria, hoje é domingo, vou no culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Te alegra, irmão, quando você sai de casa e vem para a igreja. Não faça disso um calvário, né? Que sacrifício, vou ter que ir no culto. Te alegra, né? Aleluia. Eu tenho certeza que se o irmão Marino e a irmã Ivone tivesse carro, morasse aqui perto, eu estaria até limpando a igreja, né? Talvez a irmã Ivone, o irmão Marino, se eu morasse perto, eu estaria até limpando a igreja. Os irmãos se alegram de vir na casa do Senhor, né? Aleluia.
Então, irmão, te alegra realmente, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não faça o culto ser maçante, te alegra, amém. Pontua com o teu amém. Estamos combinados assim? Antes de eu ler a escritura aqui, eu vou dar só o Espírito Santo me deu uma advertência para mim, eu vou contar como testemunho, que pode ser uma advertência para os demais também. Tá. Olha a advertência que Deus me deu esses dias. Vocês creem que Deus fala? Amém. Deus fala, né? Uhum. Deus fala no nosso coração. Deus falou assim para mim assim, ó. Ouçam bem. Não faça do teu celular o teu livro de cabeceira. Eu entendi o que era isso. Ouçam bem. Não faça do teu celular o teu livro de cabeceira. A última coisa que tu faz antes de dormir, dá uma olhadinha no celular. A partir de então que eu ouvi a voz de Deus, antes de eu me deitar, ou eu desligo, ou boto carregar e já deixo longe de mim. E já deixei sempre uma mensagenzinha na beira da cama. Se tiver que fazer uma última coisa antes de dormir, dá uma lidinha ali, nem que seja uma página da mensagem. Já durmo abençoado. Tá. Não fazer o nosso livro de cabeceira na noite e nem pela manhã. Se levantar... Se levanta, dobra o teu joelho, fala primeiro com Deus. Entrega o teu dia nas mãos do Senhor. Dá o controle para Ele, Senhor. Guia meus passos, dirige meu caminho. Eu não sei como vai ser meu dia hoje. Está nas tuas mãos. Se levanta, faz a leitura da palavra, lê. Se algum irmão mandar mensagem cedinho, vocês estão percebendo que eu não estou respondendo mais tão cedo, né? Não é, modinho? O senhor mandar uma mensagem bem cedinho, eu respondi cedinho para o senhor, né? Agora eu custo um pouquinho, né? Porque eu estou primeiro me levantando, falo com Deus, leio as escrituras, leio um pouquinho da mensagem. Quando eu sinto que a minha alma tá farta. Bom, agora sim, eu ligo lá, vou responder aos irmãos. Bom dia para ir, uma necessidade, amém. Isso aí, esse Deus falou comigo, né? Agora, se servir para ti, irmão, eu creio que vai ser uma boa coisa. Não faça do teu celular o teu livro de cabeceira. Amém, Jesus? Aleluia. Deixa a tua alma se fartar de Deus, né? Amém. Tinha um corinho que a gente cantava, como é que é aquele corinho dizia assim, só em ti a minha alma se fartará, só em ti, meu Senhor. Deixar nossa alma se fartar nele, né? Então, irmãos, tomem isso como um conselho de Deus para vocês, e eu sei que vocês vão ser abençoados, né? Vamos vencer nessa tecnologia, né? Agora sim, vamos se colocar de em pé. Amém. Reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Efésios. Só vou ler um versículo aqui, para nós darmos o início. Capítulo 6 de Efésios, versículo 1. Nós vamos orar, e eu quero falar um pouquinho aqui, uns conselhos de Deus, nosso culto familiar, né? Culto de ser culto familiar, né? Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim, começando bem por família, né? Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isto é justo, tá? 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, tá? Qual é que é a promessa aqui desse mandamento? Está falando de longevidade, mais tempo de vida, né? Ter saúde. Aleluia. 2 coisas, né? Para que te vá bem, está assim aqui na tela, para que te vá bem.
Então, na verdade, é um mandamento com duas promessas. Às vezes as pessoas não vão bem por quebra de promessa, né? Para que te vá bem Então, é uma conjunção, né? São duas coisas. Para que te vá bem e para que teus dias se prolonguem na face da terra. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, por esse culto abençoado que o Senhor tem nos dado, por cada um de meus irmãos que estão aqui, Senhor, nessa noite. Estamos aqui nesse culto doméstico, nesse culto familiar, culto de ceia. Sei que aqui o Senhor sempre tem boas advertências, bons ensinamentos, boas exortações para nos ensinar a como sermos melhores cristãos e como te servir melhor, Senhor. Confirma a tua obra agora, nessa noite, e o plano que o Senhor tem para realizar. Circuncida os meus lábios para eu falar a tua palavra e os ouvidos dos teus filhos que vão ouvir. Essa é minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se escutar? Aleluia. Só vou dar aqui um ponto de partida aqui. Eu vou ler bastante escritura e vou ler também aqui alguns parágrafos de mensagem. Só para dar o início aqui para os irmãos. Isso aqui eu já falei em outras ocasiões. Eu comentei com os irmãos esses dias que eu tenho ali na minha casa ali um livro bem antigo. Ele é chamado de O Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé. E eles consideraram esse Evangelho de Tomé como o quinto evangelho. Está lá o quinto evangelho, o Evangelho de Tomé. Mas nós temos uma autoridade da parte de Deus, uma autoridade profética. Os irmãos creem que nós temos uma autoridade profética nesse tempo? Nós temos uma autoridade de Deus, uma autoridade profética, que o profeta diz que o quinto evangelho são as mães, né? Está na mensagem Invasão dos Estados Unidos, o profeta diz: para vocês, mães, esta manhã que tem sido mães verdadeiras, e sei que muitos de vocês são. Então também temos, né, esse entendimento que ser mãe não é apenas parir o filho, né, dar a luz ao filho, né? Como o profeta diz, tem muitas que são verdadeiras, muitas. Então nem toda mulher que dá luz são verdadeiras mães, né? Tem mães que, como eu vi um caso em Canoas recentemente, que nasceu o bebê, ela colocou na lata do lixo, né? Então, isso não é uma verdadeira mãe, né? Talvez não deveria nem ser chamada de mãe, né? Esse título tão dócil. Quando se fala de mãe, no coração da criança, mãe, a palavra é Deus, né? Porque em Deus tu encontra toda a tua segurança, todo o teu refúgio em Deus, né? E na mente da criança, toda a segurança, toda a proteção está na mãe, né? Então isso é muito... Mãe é muito sagrado, né? Tá? Muito sagrado. E disse, eu penso que todos vocês são, falando ali do tabernáculo, creio que as irmãs também, todas que estão aqui, são todas verdadeiras mães, né? Deixe-me te contar uma coisa, Deus te abençoe. Vocês são o quinto evangelho. Então as mães, né? A mãe, a verdadeira mãe, ela é o quinto evangelho. Eu não sei se eu falei aqui no culto, aqui, eu falei em outro lugar, mas em algum lugar eu disse, se eu disse aqui não tem problema, posso repetir de novo. Uma mãe posicionada, ela é a voz do Espírito Santo dentro da sua casa. Quando a mãe ela é posicionada no caminho do Senhor, ela é a voz do Espírito Santo falando dentro de casa. Então, claro que os filhos devem ter esse entendimento, né? Se ele sabe que a sua mãe é uma mãe posicionada, ele sempre tem que ter essa reverência, que a advertência, o chamar da atenção da mãe, está caracterizando para ele realmente a voz do Espírito Santo dentro de casa. E talvez pessoas aqui podem darem testemunho
e dizer, é verdade, pastor, eu em alguma ocasião não ouvi minha mãe e quebrei a cara. Talvez muitas mãos poderiam levantar e dizer, de fato, minha mãe era posicionada, falou, eu não ouvi, quebrei a cara. E, talvez, né, alguns que passaram por isso estão com sequelas até hoje. Então, tá bom. Coisa ruim quando a gente não ouve a advertência do Espírito Santo, a gente quebra a cara mesmo, né? Amém. Aleluia. Então, os filhos, né? Os filhos, os que moram com os pais. A tua mãe posicionada é a voz do Espírito Santo dentro da tua casa. E tu não ouvir a voz da tua mãe posicionada, você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Não, vocês não vão esquecer mais disso? Não vão, né? Até anote depois na capa da Bíblia de vocês isso. Todos os filhos que estão em casa. Anotem, né? Eu vou ler aqui algumas escrituras aqui, depois vou ler parágrafo também. Deus vai conduzir dessa maneira aqui que eu vou falando, tá? Glória a Deus. Eu sei que Deus está aqui e Deus sempre tem coisas boas para nós. Olha essas escrituras aqui, irmãos, que interessante essas escrituras aqui. Deuteronômio 6 e 7, 15, eu não preciso procurar, só vão me ouvindo. Se a Camila colocar aqui, você quiser acompanhar na tela, mas não procure não temos tempo. Deuteronômio 6 e 7. E tu ensinará diligentemente aos teus filhos. Diligência, cuidados, né? Diligência, cuidado, né? Tu cuidadosamente, com diligência, com cuidado, com sabedoria, com entendimento. Tu ensinará diligentemente aos teus filhos e falará deles quando se assentar na tua casa. E quando andares pelo caminho, e quando te deitar, e quando te levantar. Então, o ensinamento dos pais para os filhos tem que ser uma constância. Nunca pode relaxar. Quando os pais relaxam no ensinamento com os filhos, o pecado toma ocasião. Tá? O pecado toma ocasião. E claro que depois vou falar a gente porque eu também sou pai, né? Eu também estou incluído, né? Depois a gente se faz de desentendido. Não sei por quê. Não sei. No fundo, as pessoas sabem que algumas desgraças vêm por negligência. Falta dessa diligência no ensinamento. Tu vai ensinar diligentemente. Quando tu te levantar, quando tu te deitar, quando tu estiver caminhando com ele, quando tu estiver sentado na mesa com ele, constantemente, toda oportunidade que tu tiver para trazer a instrução para o filho, e isso tem que ser feito. Deuteronômio. Deuteronômio 4 e 10. Diz assim: reúna o povo, e eu vos farei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a temer-me todos os dias em que viverem sobre a terra, e para que ensine os seus filhos. Deus deu a ordem para Moisés: reúna o povo, ensina o povo a temer, e que eles possam passar isso também para os filhos, de geração em geração. Ensinar os filhos a ter temor do Senhor. Ensinar os filhos a ter temor do Senhor. Meu filho, tu vigia as coisas de Deus, são santos, são sagrados. Tu cuidado. Não fala, olha que tu vai falar. Esse é
4:10. Deuteronômio 4:10. Aprender, aleluia, a temer a Deus. Os irmãos estão lembrados do que o profeta ensinou para nós, o que é temor? Temor é respeito, né? Então aprendam a respeitar a Deus e ensine os filhos também a respeitar a Deus. Já vai ensinando desde pequenininho, para eles crescerem já com esse temor no coração, né? Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 22:6. Ensine a criança no caminho em que ele deve andar, e quando ele for velho, não se afastará dele. Então, esse ensinamento, criança, irmão, tem que ser uma constância. Os pais não seja negligente nisso, viu? Não seja negligente. Ensina as crianças a ter temor de Deus sempre. Aleluia. Eu lembro quando a gente era criança e acontecia alguma coisa que a gente ficava doente, alguma coisa, e a mãe vinha orar pela gente, na enfermidade. Meu Deus, a gente já tinha, já metia aquele terror na gente, né? Verdade? Rapaz, Deus mostrava as coisas para ela. Ó, não adianta me esconder, eu sei. E começava, ele chamava a atenção da gente. Chamava a atenção da gente. Para mim era um terror quando a minha mãe tinha que vir orar por mim, que eu estava doente, né? Quando ela começava a orar, porque ela começava a falar em língua, e meu Deus, vai profetizar, pronto. Vai me revelar. E eu me lembro uma vez eu desrespeitei o pastor Domingos, falei uma coisa no culto do pastor Domingos. Desrespeitei o pastor Domingos. Cheguei em casa, levei uma coça tão grande da minha mãe, tão grande, me sovou mesmo. E a Marilene testemunha, ela pegava assim várias varas junto, não era uma só. Sabe que tem pais que deixa a criança sem vergonha e não faz mais. Ela com aquele monte de coisa, ela não quebrou todas as varas, não descansou. E ela tinha um costume de botar a língua para fora e dizer, eu vou chamar o pastor Domingos aqui, tu vai pedir perdão para ele. Chamou o pastor Domingos, fiquemos sentadinhos lá na cama, não tínhamos banco, não tinha sofá. Quando os irmãos chegaram lá em casa, o banco era as próprias camas, nossa casa era muito pequena, né? Sentei na caminha lá e o pastor Domingos, me exortou mais um monte ainda. Chegou no final, e agora? Tá, pastor Domingos, peço que o senhor me perdoe. Tá perdoado, que não se repita mais isso. E a gente cresceu no temor do Senhor, né? Respeitando as autoridades, né? Respeitando as autoridades, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes tinha algumas coisas que eu discordava do pastor Virgílio, mas sempre cheguei assim com muito respeito para conversar com ele, assim, com muito temor. Pastor, eu sei, bem nesse tom assim, mas o senhor já viu essa parte assim? E se ele dava aquela raspando, não quero que pregue assim. Pronto, tá bom, pastor, o senhor que sabe. A gente aprendeu a ter respeito por autoridade desde criança. Então, essa parte aqui é para os pais, né? Essas 3 escrituras aqui para vocês, aqui, o Deuteronômio 6:7, 4:10 e Provérbio 22:6. Agora eu vou voltar aqui para os filhos de novo, né? Os que estão com os pais e até filhos que já não estão com o pai. Vem cá, o filho deixa de ser filho porque cresceu? Não. Não, né? O filho continua sendo filho. E o filho tem que ter respeito e reverência pelo pai, mesmo depois de casado e mesmo depois que tem filho. Não existe essa, agora eu me casei, estou emancipada. Estou emancipado. Se o pai tiver que dar uma surra, dá uma surra emancipado mesmo.
Diz assim, Efésios 6:1, que eu li: obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é certo. E aqui tem as duas promessas de Deus que eu citei, né? Irmão, não tem jeito. Não existe uma outra maneira, talvez, né? Poderia inventar uma pílula que você desse para a criança e a criança ficasse instruída. Não existe uma outra maneira, irmão. A maneira correta de criar o filho é na instrução do Senhor. Quem é que está lembrado aqui da pregação que eu preguei uma vez? Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, sede simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Alguns aqui lembram, talvez os mais antigos, é uma pregação muito antiga que eu preguei. Mondarabas lembra, os outros irmãos lembram. Tá. Naquela pregação, eu disse assim, que não tem como tu manter os teus cordeiros debaixo dos teus cuidados sempre. É impossível. Eles vão crescer, eles vão ter que ir para a escola, eles vão ter que ir para ambientes hostil. E antigamente era só escola. No meu tempo, pensar em faculdade para a gente que era pobre era um sonho impossível. Hoje é fácil, hoje, graças a Deus, né? Por um lado, hoje está fácil, todo mundo consegue fazer faculdade, né? Irmão, pensa num terreno hostil, é a tal da faculdade. E se vai nessas faculdades federal que tá tudo liberado, sabe? Que o diabo liberou tudo. O menino ser hétero lá, para eles é crime. Sabe que é um ambiente hostil. O rapaz disse para mim assim, ó, eu perdi nota. Por que tu perdeu nota? Porque eu fiz um trabalho de casal, e fiz um trabalho de casal com homem e mulher, e a professora achou que eu estava sendo, como é que chamam? Misógino, homofóbico. Então, se tu dizer, ó, eu acredito no casal entre homem e mulher. Tu é homofóbico. Aí os outros que fizeram lá o trabalho com casamento gay, pronto, né? Tiraram lá a nota máxima. Então, são ambientes hostis. Esse bebezinho que tem no teu colo aí, inocente, irmão, um dia tu vai ter que largar esse bebezinho lá na faculdade. Essa criança que tu tanto cuida, né? Como diz o teu bebê aloçado, né? Um dia esse bebê aloçado vai ter que estar lá na faculdade. Tá, e aí? Tu vai conseguir estar com ele 24 horas? Então, o que tu tem que fazer? Instruir. Eu nunca me esqueço aqui, glória a Deus, aleluia, coisa boa que dispersando faz a gente lembrar dos testemunhos, né? Uma vez o irmão me contou um testemunho, fui na casa dele e disse, irmão Davi, vem cá, eu preciso conversar contigo. Você morava no sul ainda, preciso conversar contigo, contar um sonho para ti. Eu sonhei que nós estávamos indo para um lugar, porque nesse lugar o nosso pai ia nos visitar, e estava todo mundo esperando o pai daquela família. E ele chegou, era como se fosse uma igreja. Ele chegou, se sentou, e o pessoal estava naquele ritmo de reverência. O pai está vindo. O pai está vindo. Aquela reverência. Hoje de manhã, eu dei escola dominical hoje pela manhã para as crianças lá em Santa Rita, e estava dizendo para as crianças lá em Santa Rita que nos tempos antigos, nunca o velho ia até o novo, né? Eu nunca tinha isso de o velho se levantar para cumprimentar o jovem, né? O respeito o ancião tá lá e o novo ir lá, né? Dá um exemplo aqui, né? Dá um exemplo assim, né? Aqui chegou o nosso irmão nos visitando aqui, irmão, prazer que o senhor está aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu, querido? Sinta bem no nosso meio. Era assim. Sempre o jovem vinha até o ancião. Nunca o contrário, né? Hoje pai, me traz aí, mãe, me traz. Virou tudo. Virou uma bagunça o mundo, né? E vai ficar pior ainda. Não tô bravo, eu tô falando a verdade. Tô falando a verdade. Hoje os pais têm que baixar as orelhas para os filhos, né? Senão os filhos falam grosso, tem problema.
e conselho tutelar, e mais um monte de demônio que inventaram aí para tirar a autoridade dos pais, né? Semana me ameaçaram até com o Ministério Público. Teu filho está faltando demais à escola, vamos acionar o Ministério Público. Lá vai eu, tenho que dar um monte de explicação, né? Mas enfim, olha, gente. Bom, vou voltar aqui o testemunho. Depois eu falo aqui o que eu ia falar. Ele está sentado, viu que algumas tias antigas estavam sentadas, chegou todas aquelas tias e primas e todo mundo está sentado. Daqui a pouquinho entrou aquele homem, cabelo tipo índio, e eu entendo por que é o cabelo índio, né? Cabelo índio, liso, brilhoso, chegava a ser azulado. Aquele homem entrou, virou para a audiência e disse assim: tá faltando uma filha minha aqui. E alguém disse: não, pai, estão todas aqui. Aí ele falou mais forte: tá faltando a minha filha Prudência. Tá faltando a minha filha Prudência. Digo, bah, rapaz, isso é um sonho para toda a igreja ouvir. Tá faltando prudência, seja na igreja, seja nos lares, seja como família, está faltando prudência. O que é prudência? Eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. E o que traz a prudência? O que traz a prudência é o seguinte, né? A instrução vem da parte de Deus, para que Deus possa tirar os nossos filhos da inocência e colocar eles na prudência. Eles saírem de casa já instruído. Instruído. Chegar lá, saber como vão se defender. É difícil? Não é, irmão. Não é difícil. Se tu fizer isso aqui, e tu ensinará diligentemente. Falarás quando te assentares na tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitar, quando tu te levantar. Se os pais fizerem exatamente como a Bíblia diz. Gente, nós temos a Bíblia. Tem umas mensagens aí que vem os crentes da Bíblia, pois nós somos crentes da Bíblia. Se os pais fizerem exatamente como a Bíblia diz, dá certo sim. Dá, porque a palavra de Deus é a verdade. E glória a Deus. Bem, Jesus. Vamos lá. Então tem duas coisas que Deus requer dos filhos aqui: obediência e honra, né? Obediência e honra. Deus quer que os filhos obedeçam os pais e quer que os filhos honrem os seus pais. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha aqui, irmãos, essa escritura aqui, quando eu li, fiquei preocupado que eu tenho filho. E também algumas vezes já fui rebelde com a minha mãe também, já confesso que antes do arrebatamento, né? Deus misericórdia, que ela possa me perdoar, né? Quando eu li isso aqui, meu Deus, chamou a atenção. Deuteronômio 21, 18 ao 21, diz assim, quando alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e da sua mãe, e que quando tiverem castigado, não lhe der ouvido, então seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciões da sua cidade e ao portão da sua cidade e dirão aos anciãos da sua cidade: esse é o nosso filho, é teimoso e rebelde, e ele não obedece à nossa voz. Ele é um glutão, é um bêbado, e todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras. Meu Deus, eu não sabia, algum tempo atrás, que esse pecado de desonra de pai e filho era pecado de morte.
que eu descobri isso na Bíblia. Achava que pecado de morte era adultério, qual é outro? Quando tu matava alguém, quando tu pronunciava o nome de Deus em vão, tu blasfemasse o nome do Senhor. Isso era pecado de morte, né? Até que percebi que se inclui também que a desobediência dos filhos também é pecado mortal. Claro que ninguém vai apedrejar filho hoje, mas morre espiritual e morre fisicamente também, prematuro. Os pais ficam velhinho, com 80, 90 anos, e os filhos morrem tudo com 22, 23, 24, 25 anos. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa, né? E todos os homens da sua cidade apedrejarão com pedra para que ele morra, de modo que tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel virá e temerá. Irmãos, a palavra de Deus as coisas de Deus são sérias, irmãos. Estou aqui para contar a história da carrochinha aqui, contar uma historinha para vocês. Jesus ama vocês e vocês estão todos bonitinhos, vão todo mundo para o céu. A maioria para o céu da boca do leão. Olha aqui. E não só com atitude, os filhos também têm que saber que tem que honrar os pais também com as suas palavras, cuidar o que dizem para os pais também. Cuidar o que diz para os pais. Diz assim a Bíblia: e quem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Então, o filho fica amaldiçoando o pai, tomara que morra, vai para o inferno. Eu sei que sai da boca de filhos, sei, eu estou falando que eu sei que sai. Sai, morte. Eu não sabia, Deus te ajude que não sabia, te arrependa hoje e não faça mais. A partir desse culto tu sabe. A partir desse culto, sabe? Independente de que pai e mãe seja, Deus requer honra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico 20, versículo 9. Porque todo aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Provérbios 30 e 11. Há uma geração, que é essa geração que a gente vive hoje, que realmente não honra o pai, não honra a mãe, né? Há uma geração que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe. Essa maldição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei que o tu, ele faz parte do oblíquo, né? Meminho comigo, que contigo, assim, faz parte do pronome do oblíquo, né? Mas eu não sei, gente. Eu nunca consegui me dirigir à minha mãe com esse pronome tu. Dependendo da situação, tem irmãos que até são mais novos que eu chamo de senhor. Porque a gente fala assim, aprendeu assim, né? A gente vive uma geração que pode tudo, né? Ai, Deus, tem misericórdia de nós, né? Tem que mostrar respeito em todo sentido. Levítico 19, versículo 3. Cada um temerá sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Até mesmo na expressão facial, a Bíblia fala até da expressão facial, quando o pai fala alguma coisa com o filho, com a filha, e o filho e a filha faz caras e bocas, até na expressão facial a Bíblia corrige. Provérbios 30, versículo 17, o olho que zomba do pai, é expressão facial. O olho que zomba do pai despreza a obediência à sua mãe, os corvos do vale arrancarão
e os filhotes da águia o comerão. Maldição, né? Aleluia. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. Mais uma vez eu vou dizer isso aqui, em nome de Jesus, para todos os filhos que têm mãe e pai vivo. Para todos os filhos. Aleluia. Se tu não sabia, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir de hoje você sabe. Então se você fizer, você não vai passar por impune. Então a palavra vai julgar. Aleluia. Agora, sempre ouvi os conselhos dos pais. Provérbios 23, do 22 ao 25. Escute o teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando ela for velha. Compre a verdade e não a vende. Também a sabedoria, instrução e entendimento. O pai dos justos se alegrará grandemente, e aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Teu pai e tua mãe se alegrarão e se regozijarão aquele que te gerou. Coisa boa, né? Sabe, tem aqueles pais babão, assim, orgulhoso, né? Que fala bem do filho. E, gente, às vezes não precisa nem ser cristão para isso acontecer. Trabalhava aqui num prédio aqui, que eu era porteiro. Eu me lembro que tinha um dos moradores que chegava, todo dia ele chegava e tinha uma coisa boa para contar do filho dele. Pá, meu filho passou na faculdade e tal e tal. Pá, tu acredita que meu filho? Bah, o senhor é babão, o senhor gosta do seu filho, né? Sabe? O filho que honra o pai tem aquele prazer de dar testemunho, né? Como quando Deus olhou para Cristo, né? No sentido, Senhor servo, né? Esse é meu filho amado em que me comprazo. Eu desejo. Eu gosto, me sinto bem habitar nele. A ele ouvir. Glória a Deus. Um pai e a mãe nunca pode ser tratado com leviandade, né? Nunca pode ser liviano o tratamento com o pai e com a mãe. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E toda a congregação dirá amém. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Quem foi a primeira criatura a ser amaldiçoado na Bíblia? A serpente, né? A serpente foi a primeira criatura que foi amaldiçoada na Bíblia. Tá, vamos lá. Vamos seguir a linhagem aí. Qual foi a segunda pessoa amaldiçoada na Bíblia? Não, a mulher não foi amaldiçoada, ela foi corrigida. Caim. Caim era filho de quem? Estão acompanhando a situação aí, irmão? Para quem é a maldição? Depois, mais tarde, o terceiro. Vocês acertaram bem as duas primeiras aí. O terceiro? Canaã, filho de Cão. Vocês podem ver que a maldição, irmão, ela é dada para os filhos da serpente e não para os filhos de Deus. Nunca deveria ter maldição para os filhos de Deus. Eu sei que alguém vai dizer aqui, eu sei que as mentes já estão pensando, eu sei que a mente de vocês é rápida. Todo mundo conhece mensagem aqui, é coisa boa. Ah, pastor, mas Deus não pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou. Correto, estou de acordo. Mas tem uma ressalva. Deus não pode amaldiçoar aquilo que ele abençoou, mas a pessoa por si mesmo pode trazer maldição sobre si. Querem ouvir um quadro da Escritura? Então vamos lá. Tu tem que ser Bíblia. Deus disse para o Balaão assim, ó. Tu não vai amaldiçoar o povo de Israel porque eu abençoei eles.
Todas as vezes que Balaão tentava profetizar maldição, ele abençoava. Ó, quão belas tuas tendas, ó Jacó, como árvore de sândalo o Senhor te plantou junto a ribeiros de água. Enfim, sempre saía bênção. Como ele viu que ele não conseguia profetizar maldição, o que ele fez? Mudou a profecia para o ensinamento. A Bíblia diz assim, ó, ele ensinou a Balaque a lançar tropeço nos filhos de Israel, e eles mesmos se amaldiçoaram. Fizeram uma festa, somos tudo um povo. Vamos fazer uma festa aqui. Tem uma festinha mundana ali. Ah, Deus não vai se importar, eu vou lá na festinha mundana lá, não tem problema. Ah, estão lá, a diabaiada, tudo adorando a santa, eu vou estar lá junto no culto da santa lá, que vão fazer agora em Araranguá. Vai, seja feliz. Estou amarrando ninguém. E Deus também não está amarrando ninguém, gente. Eu preferia estar em casa em oração, orando pelos meus filhos, para que Deus tire a rebeldia deles, do que estar debaixo de uma atmosfera de idolatria, de puros demônios que vão estar em volta daquela atmosfera que é criado. No culto é uma dificuldade as pessoas ficar, no meio da diabaiada, as pessoas sentem prazer, alegria. Eu digo, eu vejo a expressão das pessoas em culto e expressão em festa, é diferente. A felicidade da festa, no culto é uma cara de velório. Ah, pais não temem a Deus, os filhos não vão te temer também. Todo mundo é amaldiçoado. Aleluia! Os pais não aprendem a temer a Deus. Aí, por suas vezes, os teus filhos não vão te temer, não vão te dar respeito para ti. Toda a família fica amaldiçoada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Aleluia. Deixa eu ler aqui uns parágrafos aqui. Eu sei a hora está passando, irmão. Vou ter que dar ceia para vocês. Na mensagem obra-prima, o profeta diz assim, agora aqui para a família, né? Aliviar um pouco para os filhos aqui, né? Colocar a responsabilidade para os pais agora. O profeta diz assim, ó. A grande obra-prima da família. A grande obra-prima da família. Então a família tem uma obra-prima. O que é a obra-prima da família? É o marido e a esposa não podem ser verdadeiramente uma família a menos que sejam um. Tá, e às vezes aqui vocês sabem o mal que acontece, né? Quando se tornam dois, né? Quando se tornam dois, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a coisa realmente não anda. Fica fazendo volta. Bom, Brana, o que é companheirismo? É duas pessoas estar no mesmo barco? O que o profeta respondeu? Não. Companheirismo é as duas pessoas estarem remando para a mesma direção. Então, casamento não é estar no mesmo barco. Estou no barco contigo, homem. Estou no barco contigo, mulher. Depende. Isso é muito subjetivo, né? Está no mesmo barco, mas sempre remou ao contrário. Vamos parar, vamos entrar na harmonia junto? De novo, que nem lá antigamente, batia o tambor, bum, todo mundo fazia a hora de remar, batia lá, sabia a hora de remar. Mas perderam a harmonia. Enquanto um está indo, está voltando, e o barquinho só fica fazendo volta, né? As pessoas nunca saem da mesma situação.
Estão sempre remoendo o velho moinho. Não chega a lugar nenhum. Eles têm que ser, se não são, eles não são uma família. A esposa puxa para um lado, o marido para o outro. Isto vai fazer uma família horrível. E agora, da cabeça para baixo, vocês entendem por rebeldia? Talvez aí faz fazendo da família um lugar horrível. Mas, em acordo com amor, um para com o outro, é uma família. Agora, esta era a obra-prima de Deus, e toda a verdadeira família aqui retratando isto, vê? Agora a família, obra-prima, tem vindo novamente. Cristo e a sua noiva estão prontos para vir. O segundo Adão e a segunda Eva, prontos agora para retornarem ao seu lar. O quadro inteiro tem sido redenção de onde estava trazendo de volta, vê? Exatamente, trazendo de volta. Ai, Jesus, que Deus ajude, né? Irmãos, eu vou ler aqui mais 2 parágrafos que já vou encerrar. Eu tinha bastante coisa para ler aqui, achei que o culto ia até meia-noite, mas não vai dar, não tem jeito. Vou ter que parar aqui. Mas vamos continuar aqui, tem outra ceia, se Deus se nos permitir. Mas eu creio que isso aqui é o suficiente para você levar para casa, né? Essa boa instrução, né? O profeta diz assim na mensagem da graça: assim como o marido toma uma esposa e dizendo, se você for uma boa mulher, se você cuidar da casa, se você for fiel a mim, se você mantiver minha roupa limpa, se tiver filhos, se você for uma mãe para eles, se você fizer coisas, eu vou trabalhar até as minhas mãos sangrarem para sustentá-las, se você fizer isto. Mas então pense, se essa mulher errar e for preguiçosa, não vai funcionar, não fará nada. Então, requer-se graça para manter a família unida. Deixa eu tentar explicar aqui, talvez na leitura, talvez fugiu um pouco aqui do entendimento. O profeta dá uma comparação. O homem chega para a mulher e diz, olha, eu vou me casar contigo, desde que tu faça. No caso dela errar, tu errou, vamos separar. Então o profeta diz, faltou graça. Então não tem graça nesse casamento, né? O casamento não deveria ser da forma de regra. Eu vou colocar aqui uma outra situação que eu coloquei já num outro culto aqui, mas vou trazer de novo para esse sentido aqui. Ouçam bem aqui que eu vou falar para vocês. Eu comentei com os irmãos que me fizeram a pergunta para mim a respeito de obrigações cristãs. Vem cá, gente. Todos nós não temos nossas obrigações cristãs? Temos obrigação cristã, né? Temos a nossa obrigação como cristão. Me diz uma coisa para mim. O profeta não está sempre dizendo que Deus está obrigado para conosco? Quantos já leram isso aí? Tome Deus em sua palavra, então ele estará obrigado para com você. Várias mensagens do profeta cita Deus está obrigado para contigo. Agora me diga uma coisa para mim. Alguma vez Deus fez alguma coisa por ti por obrigação? Por que ele fez? Porque ele te ama. Estão entendendo? Eu vejo pessoas fazer esse tipo de oração. Senhor, mostra, Senhor, que o Senhor me ama ainda. Oração até inocente, né? Vou dizer assim, né? Irmão, não faz esse tipo de oração. A Bíblia diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, de que Jesus Cristo morreu por nós uma vez, sendo nós ainda pecador. Ninguém precisa tirar prova de amor de Deus, irmão. Deus já provou isso no Calvário. Já provou para nós que Ele nos ama. E aí eu acho uma coisa horrível. Alguém vem dizer, pastor, vê, né, é minha obrigação como cristão, então, né? Não, irmão. Embora seja obrigação, mas tudo que tu fizer para Deus, faça com amor. E quando nós transferimos isso para o casamento, é a mesma coisa. O marido não tem obrigações com a mulher?
Tem ou não tem? A mulher não tem obrigações para com o marido? Tem. Aí eu vou dizer, vou ter que... quantos quilos de arroz tu come por mês? Vou ter que te sustentar, né? Casei contigo. Fazer minha obrigação, né, senhor? Tem uma coisa errada, né? Parece um casamento de contrato, né? Não é assim, né? Acho que é o contrário. O pai chega, coloca as coisas na mesa, suado, cansado, e os filhos vão ali, como o pai fica satisfeito. O senhor quer, pai? Não, pai, tá bem, pode comer. O verdadeiro pai sabe do que eu estou falando, isso é verdade. Não, pode comer, meu filho, tá? Aquilo te alimenta a ti, tu fica alimentado. É verdade. Tu fica alimentado. Eu vejo meus filhos comer bem, eu fico alimentado. Ou, como eu citei, né, o hino, né? A mãe com sacrifício socorre o filho, isso simplesmente a faz feliz. A mãe tem o prazer de cuidar daquela criança. A vida familiar deveria ser na base realmente do amor, sabe? Essa entrega de amor, né? Para essa coisa de obrigações, né? Quando o casamento entra nas obrigações, fica maçante, é onde acaba os relacionamentos, né? Vai para um lado, para outro, né? Porque eles fizeram nas obrigações. Nunca deveria ser nas obrigações. As coisas têm que ser feitas com amor. E aqui encerrando, que a minha hora já passou, o último parágrafo aqui. Eu tinha dezenas de parágrafos para ler aqui nessa noite, mas aqui vou encerrar. O profeta diz aqui, o título, né? O amor de família quase não existe mais. Eles vão à igreja domingo de manhã para ter uma religião por mais ou menos 20 minutos. Pastor, até 30 minutos, ele é chamado pelo conselho. Graças a Deus que aqui não fizeram isso comigo ainda, né? Mas as charadas me tocam, né? Mas isso acontece muito na América, porque as igrejas lá têm a junta administrativa que coloca e tira o pastor, né? Isso é comum. Pastor, uma reuniãozinha depois do culto. Vai todo mundo lá para o escritório. O que foi? Pastor, era 20 minutos, passou 30 minutos, rapaz. O feijão da irmã ia queimar lá. Virou clube. Religião. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Teddy Osborne, que aprendeu a cura divina com o irmão Brana, foi numa reunião. Ele pregava ativo, ele era um pregador pentecostal. Pregou. No final, Deus fez maravilha naquele culto. Quando desceu lá fora, um professor de gramática chamou ele. Senhor Teddy Osborne, quero falar com o senhor. Diga. Eu percebi que durante a sua pregação, o senhor teve 25 erros gramaticais. Gente, ele não viu um monte de maca, cadeira de roda vazia, muleta no chão, pessoas glorificando a Deus, estou enxergando, estou ouvindo, estou caminhando. Não viu nada disso. A única coisa que ele viu, os 25 erros gramaticais de T.L. Osborne. Que desgraça quando a pessoa vai para a igreja só para encontrar uma coisa errada. E Deus opera, Deus age, Deus faz. Irmão, que culto abençoado. Pastor, meu português é horrível. Se você for anotar aí, vou passar a noite toda. Jesus, Deus ajude, gente. Vamos nos converter, gente. Vamos nos converter. Ele é chamado pelo conselho. O que é isto? A vida do lar está se acabando. Costumava ser que o papai e mamãe se amavam, honravam um ao outro, cuidavam um do outro. E quando ela envelhecia grisalha e enrugada, e o seu pobre rosto todo marcado, e os óculos pendurados no nariz, o papai a amava do mesmo jeito, como quando ela era jovem e bonita. Mas hoje, eu não quero ser crítico, mas ele simplesmente a troca por um novo modelo. Parece ser desse jeito, como trocando de carro ou outra coisa.
Parece que o verdadeiro amor familiar não existe mais. Alguma coisa aconteceu. A vida em família está se acabando. Nós não temos antigos lares americanos como os tínhamos há muitos anos atrás. Mensagem tirando da história. Ah, Jesus. Deus nos ajude, né, irmãos? Deus nos ajude. Aleluia. É que, como eu falei, fazer a oração na casa do irmão João, e disse, nós vamos se ajoelhar e vamos fazer uma oração à moda antiga. Chegou o tempo de os crentes tem que voltar a ser crente à moda antiga. Aquilo que nós fazíamos, arredava a cadeirinha, vamos orar, chegava os irmãos lá em casa, todo mundo já botava a cadeirinha, vamos pegar as cadeirinhas, arredava, todo mundo se ajoelhava. E era oração. E era uma oraçãozinha para o irmão ir embora. É. Ah, gente, chega por aqui, né? Tá bom, né? Glória a Deus. Vamos colocar de em pé. Amém. Como eu estou pregando aqui para os filhos de Deus, eu sei que os filhos de Deus amam a correção. E tenho certeza que todos os filhos de Deus vão sair felizes desse culto. Amém, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei esse meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo, esse cálice do Novo Testamento, eu fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todos esses que comer esse pão, beber esse cálice, proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas amém-se, pois, a si mesmo, assim como desse pão, beber esse cálice, porque aquele que come bebe dignamente, come bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muitos fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João 13, versículo 12. Assim, após ter lavado seus pés, tomou suas vestes, sentou outra vez à mesa e disse, entendeste que vos tem feito?